De volta com o Manhã no Ar, e chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM o Dia. E a gente vai conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Manuel Cardoso, que são ao vivo por lá. E um dos nossos assuntos de hoje é o Ministério Público, que denuncia bancários da Caixa por desvio de recursos destinado à habitação aqui no Amazonas. Vem comigo, vamos para 93.1. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. Que história é essa de bancários que estariam desviando dinheiro que seria destinado à habitação aqui do estado? Já pensou? Olha, Quase meio milhão. Exatamente, Adriane. Um contrato entre a Caixa Econômica Federal com a Prefeitura de Tapauá, um contrato firmado em 2005, mas que na verdade acabou sendo cancelado porque uma das partes não cumpriu, provavelmente a Prefeitura. Mas o fato é que esse contrato foi extinto, mas um funcionário da Caixa Econômica Federal aqui em Manaus, identificado no processo movido pelo Ministério Público Federal, identificado como Fábio Aparício Maia, ele é apontado pelo Ministério Público por ser o responsável pelo desvio de R$470 mil de recursos. E para fazer esse desvio, ele teria contado com a colaboração de Etel Sofia Marques Melo e José Cláudio Ramos Pontes, que de alguma forma favoreceram que o Fábio fizesse as operações de débitos em créditos em contas de clientes, mas que acabaram sendo destinados, os recursos acabaram sendo destinados a contas vinculadas ao Fábio Aparício, né? Ao Fábio Aparecido Maia. Essas contas, ele fez a movimentação, os outros funcionários permitiram que essa operação acontecesse e agora o Ministério Público descobriu isso aí e está processando então o Fábio por esse crime, pelo crime de peculato, que é quando um funcionário público, por conta do cargo, acaba se apropriando de valor ou de bem para si mesmo ou para benefício de outrem, e por isso ele está sendo processado aí pelo Ministério Público Federal. É uma situação bastante delicada, né? Eu particularmente estou com um problema desses de funcionários de banco que acabou usando dados pessoais, abriu uma outra conta, fez empréstimos de dinheiro que eu nem tinha ideia de que eu tinha. Enfim, é uma situação bem complicada quando o agente, a pessoa ali que deveria ser uma pessoa de confiança, que está trabalhando com dinheiro, principalmente quando se trata de um dinheiro que é destinado à construção de moradia popular, que são pessoas que precisam, né? A gente tem um déficit habitacional muito grande. Exato. E acaba que esse dinheiro não chega para beneficiar uma pessoa que tem uma facilidade em conseguir acesso aos dados cadastrais de vítimas. Que coisa, né? Para você ver aí, enfim. Ele acabou se aproveitando ali do desligamento, digamos, né, de dois funcionários, tentou se criar nessa história, acabou se dando mal e agora tem enrolado com a justiça. Pelo menos foi identificado, né? A gente espera que esse dinheiro possa ser devolvido, Já né? pensou? Possa ser identificado para onde foi e devolvido aos cofres. Quase meio milhão. Muito dinheiro. Agora vamos falar de Adail Pinheiro. Adail Pinheiro, a gente chegou a comentar no período da campanha que ele queria uma licença para ir lá em Coari participar da campanha da filha dele, que foi inclusive a deputada estadual eleita mais votada aqui do Amazonas. Não conseguiu essa liberação, ele que está preso aqui na capital, né, em tornozeleira eletrônica e em prisão domiciliar. Porém, agora há uma suspeita de que ele teria participado de um comício mesmo com essa condenação? Essa informação foi passada por uma delegada da Polícia Federal para o Ministério Público do Estado, que também é um Ministério Público Eleitoral, né? O Ministério Público é uno, indivisível, e isso está sendo apurado, está sendo investigado. A informação que se tem, então, é que ele teria subido de um comício, pedido voto. E vale lembrar que Adail Pinheiro, mesmo preso, condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes na Justiça Estadual e condenado também por a corrupção ativa pela Justiça Federal. Condenação essa que já está transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, não cabe mais nenhuma instância, ele está condenado mesmo, está cumprindo pena. E mesmo assim, segundo informações então aí da Polícia Federal, ele vai a Coari, sobe num palanque, né, pede votos para a filha, a deputada mais votada do estado do Amazonas, que é a conhecida doutora Maiara. A informação que se tem é que isso cabe apenas multa
ou 6 meses aí de punição, né? Pena de 6 meses a pagamento de multa de 90 a 120 dias multa. Mas não se sabe de que forma que a doutora Maiara, né, agora deputada eleita, pode ser comprometida por isso. A assessoria jurídica da deputada doutora Maiara informou que existem decisões contrárias ao que diz aí o Ministério Público. Eles afirmam que a conduta não constitui crime. A doutora Maiara também foi ouvida pela reportagem do jornal A Crítica e disse apenas que a campanha dela foi feita de maneira legal. Então, o fato dele ter descumprido uma decisão da Justiça que não autorizava o deslocamento para uma cidade do interior, participar de um comício, só vai implicar multa? Não há possibilidade de regressão de regime? Porque normalmente os outros presos, quando descumprem uma medida, né, da Justiça, por exemplo, tem que ficar em casa em determinado horário, não pode sair daquele deslocamento. E quando há um flagrante de situações como essa, há uma regressão de regime. Você perde o direito de ficar em prisão domiciliar, perde o direito de ficar em liberdade provisória, porque descumpriu uma determinação, descumpriu o que estava previsto ali na pena. Então, essa possibilidade ainda não é cogitada? Olha, a Vara de Execuções Penais foi comunicada, né, pelo Ministério Público Estadual, assim como o próprio Procurador da República, Dr. Rafael Rocha, que é o procurador eleitoral, também foi comunicado. Vai depender agora do juiz da Vara de Execuções Penais avaliar isso, né? Se comprovado realmente, né? É uma informação que parte da Polícia Federal e vai para o Ministério Público, mas é um processo que tramita até então em segredo. Não sabemos qual é o teor que tem lá, né? De repente há provas, mas isso deve ser avaliado aí tanto pela Vara de Execuções quanto pela Procuradoria Eleitoral. Tá certo, vamos acompanhar então. Muito obrigada, Cleito e Manuel, pela participação. Um excelente dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane, até amanhã. Bom dia, até lá. E hoje a Assembleia Legislativa vai realizar a primeira sessão desde que o resultado da eleição foi divulgado. Entre os maiores desafios do governador eleito está tentar formar uma base governista para aprovar projetos e tirar do papel todas as promessas feitas ao longo da campanha. A responsabilidade é grande. Cumprir tudo o que foi dito na campanha eleitoral. E isso só é possível com a ajuda da Assembleia Legislativa, onde todos os projetos propostos pelo Executivo precisam ser aprovados antes de serem postos em prática. O Brasil adota um presidencialismo de coalizão. O presidente só consegue governar se tiver apoio do Congresso. Isso se repete nas unidades federativas. Cada estado, o governador só consegue ter êxito, governar, passar seus projetos, se ele tiver o apoio da Assembleia Legislativa. Então ele vai ter que ter um trabalho aí para tentar agregar apoio na Assembleia Legislativa. A partir daí ele vai tentar sentar para conversar. É preciso formar a base de apoio ao governo o quanto antes. Mas a coligação de Wilson Lima não elegeu nenhum deputado. E, segundo o especialista, conquistar novos aliados pode definir o sucesso da gestão nos próximos 4 anos. Teve um deputado que caminhou ao lado dele, o Luiz Castro, teve uma votação, assim, de certa forma, brilhante para o Senado, ainda que não tenha conseguido se eleger. E o Luiz Castro já foi 4 vezes deputado estadual e tem um trânsito excelente. Eu acredito que vai começar por aí o debate com a Assembleia Legislativa e outros deputados, como Josué Neto, Ricardo Nicolau, Alessandra Campelo, já assinaram também a possibilidade de se criar um bloco de apoio para que a vontade do povo que elegeu Wilson Lima seja respeitada. A pressão vem das urnas. A diferença entre os dois candidatos foi de quase 20% dos votos válidos. Wilson Lima venceu em 17 cidades do Amazonas. A capital, Manaus, além de Manicoré, Humaitá, Borba, Silves, Itacoatiara, Nhamundá, Parintins, Careiro da Várzea, Envira, Jutaí, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã, Tefé. Em Iranduba, na região metropolitana, teve a votação mais expressiva, com quase 70% dos votos válidos. Já Amazonino Mendes obteve o maior número de votos em 45 municípios.
Esta é a primeira vez que um governador eleito consegue mais de 1 milhão de votos. Além disso, ele derrotou um adversário com uma longa história na política, que está no poder e que tentava uma reeleição. Outro fato inédito. O resultado da votação mostra um cenário de um eleitor mais crítico, que deve cobrar melhoras de forma mais firme. Eu espero que os nossos concidadãos, que os eleitores do Amazonas, não queiram que ele resolva todos os problemas do Amazonas, que são na proporção do tamanho geográfico do estado, são muito grandes. Para vocês terem uma noção, o Amazonas é um dos 5 estados da federação mais rico, mas o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é o 18º, é péssimo. Então, tem problemas seríssimos, tem municípios do Amazonas que têm índices sociais comparáveis aos países mais pobres da África. Então, a esperança nele é imensa e ele vai ter que arregaçar as mangas e mostrar trabalho, é o que nós torcemos, evidentemente. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial, porque um homem foi assassinado com 8 tiros na noite de ontem na zona norte de Manaus. Esse é um dos homicídios registrados nas últimas 24 horas aqui na capital. E quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Fred Rocha. Oi, Fred, nesse caso a vítima era um ex-presidiário? Adriane, Juscelino Rocha Conceição, de apenas 19 anos, tinha saído do complexo penitenciário na última sexta-feira. Na noite de ontem, acabou assassinado com 8 disparos lá no conjunto Riacho Doce 2, Cidade Nova, zona norte aqui da cidade. A polícia acredita que pelo menos 2 pessoas tenham participado deste assassinato aqui na cidade de Manaus. Essas 2 pessoas dispararam pelo menos 8 vezes contra o Juscelino, que acabou morrendo ali mesmo, sem qualquer chance de reação. Agora a polícia vai investigar para saber qual foi a causa, a motivação de mais este assassinato aqui na cidade. O Juscelino respondia por porte ilegal de arma de fogo. Francisco Jerônimo Tavares de Oliveira, de 32 anos, foi encontrado morto em uma área de mata na Redenção, zona centro-oeste aqui da cidade. A suspeita inicial é de que ele tenha sido espancado até a morte. É que ao lado do corpo dele, na área de mata, foram encontrados alguns pedaços de madeira. Segundo a própria família de Francisco, ele era envolvido com a droga, porque ele era usuário de entorpecentes e, além disso, ele estava devendo várias bocas de fumo ali daquela área da cidade. Ele também é suspeito de cometer roubos ali naquela área. Ontem, um homem foi executado no centro da cidade. Segundo informações da polícia, 5 pessoas participaram desta execução. 2 estavam em uma motocicleta e outras 3 chegaram em um carro. Esse homem foi identificado até o momento com o primeiro nome Edivan e também atendia pelo apelido de Sapinho. A polícia diz que os criminosos utilizaram armas de grosso calibre para cometer esta execução, inclusive fuzil. O Departamento de Polícia Técnico-Científica fez o trabalho, o levantamento daquela área e conseguiu juntar as cápsulas deflagradas que agora vão ajudar a polícia nesta investigação. A suspeita inicial é de que a morte de Edivan, o Sapinho, seja uma retaliação por conta de um outro assassinato que aconteceu na última sexta-feira lá na Aparecida, quando uma outra pessoa foi executada com mais de 20 tiros. A suspeita é de que seja, sim, mais um crime por conta do tráfico de drogas. Execuções que acontecem por tráfico, retaliação, além de outros tantos motivos. O tráfico de drogas não para de fazer vítimas. Todos os casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E um flanelinha foi assassinado a tiros no centro de Manaus na noite de ontem. Pelo menos armas de 3 calibres diferentes foram usadas nessa execução. Houve até tiros de fuzil.
Aqui nesta área marcada pela polícia estão as cápsulas deflagradas que foram utilizadas nesse homicídio. De acordo com informações da polícia, pelo menos 3 armamentos diferentes foram utilizados nesse crime. Tem calibre deflagrado de arma .40, de arma calibre 9 e o que chama a atenção da polícia, tem calibre deflagrado de fuzil. Esse crime aconteceu por volta das 3 horas da tarde aqui na rua Simão Bolivar, que fica na área central da cidade, bem próximo à Praça da Saudade. Essa vítima era conhecida aqui na área como Sapinho. Esse homem trabalhava como flanelinha, ele reparava os carros desta área aqui da cidade. De acordo com informações de testemunhas, um carro e uma moto entraram aqui na rua. Essa vítima, ao avistar os suspeitos, prontamente tentou fugir. Esse homem estava esperando um lanche sentado na calçada quando se deparou com esses suspeitos. Os homens que estavam no veículo desceram do carro e já começaram a efetuar vários disparos. As informações que foram repassadas aqui no local é que ele estava aguardando o lanche dele. E segundo os populares, realmente ele tem envolvimento com o tráfico aqui do local. A partir de agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso, até porque na semana passada um outro flanelinha, que também era usuário de drogas, foi assassinado aqui no centro da cidade. Geralmente esse tipo de fato se dá por dívidas que eles contraem e não conseguem pagar. E o tráfico cobra dessa maneira, se não é pago eles cobram com a vida. E olha só essa história. Uma mulher teve o celular roubado e recebeu uma mensagem pelas redes sociais informando que o aparelho seria devolvido. Quem mandou essa mensagem? Traficantes da Invasão Novo Milênio, na Zona Norte. Tudo para evitar que o roubo desse celular chamasse a atenção da polícia para o local onde esse grupo atuava. A mulher do criminoso que roubou o celular chegou a ser colocada em cárcere privado pelos traficantes. Essa história terminou com 8 homens presos. Eles foram identificados como Adriano da Silva Neves, de 21 anos, Alex Júnior da Silva, Antônio Carlos Pereira, Emerson de Souza, Igson Ramos da Silva, Juarez Paulo Dantas, Marcelo de Santos Souza e Tiago Pedrosa Vieira. Todos têm passagem pela polícia. Os policiais conseguiram prendê-los e também apreender essas porções de maconha, oxi, revólveres calibres 38, munições, balança de precisão, 2 celulares e uma quantia em dinheiro, depois que uma vítima que teve o celular roubado no loteamento Campo Dourado, aqui no bairro Cidade Nova, procurou o 6º Distrito Integrado de Polícia. A partir daí, os policiais começaram investigações para tentar encontrar o autor desse furto. E, no entorno aí dessas investigações, eles receberam a informação de que esse autor do assalto, na verdade, teria se escondido em uma comunidade, uma área de invasão conhecida como Novo Milênio, aqui mesmo na zona norte da capital. Com medo de policiais entrarem nessa comunidade, os traficantes acabaram pegando aí a esposa desse autor do assalto e a manteram em cárcere privado. Foi através daí, então, que os policiais começaram as diligências, chegaram nessa área de invasão e conseguiram prender todos esses suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas. Ocorreu um furto ontem à noite, no loteamento aqui do Campo Dourado, área do 6º DIP, e a vítima veio pela manhã registrar um boletim de ocorrência. Desta feita, foi determinada a equipe de investigação que fizesse os levantamentos prévios, haja vista ela ter um possível suspeito e teria colocado a foto desse suspeito numa rede social. Em diligências, constatamos que o suposto autor e sua mulher moram numa área de invasão aqui na Zona Norte, aqui no Novo Milênio, e a equipe, ao averiguar a situação, constatou que necessitava de apoio de mais policiais. Nesse íntere, ela recebeu uma mensagem no Facebook de um traficante, dizendo que a mulher do autor do furto estava em cárcere privado, amarrada, com o fito dele localizar o aparelho e devolver. Desta feita, houve a reunião dos policiais do 6º DIP junto com a equipe da Secretaria de Operações, com o Dr. Guilherme, e deflagrou essa operação que, consequentemente, ocasionou nessas 8 prisões em flagrantes por
tráfico, associação para o tráfico, cárcere privado e organização criminosa, que será eventualmente analisado em sede de inquérito. Agora, em relação ao autor desse assalto, né, que acabou iniciando todas essas investigações, vocês já conseguiram identificá-lo, já tem a localização dele? Ele acabou de ser capturado, né? Então nós vamos averiguar sobre toda a situação, a dinâmica do furto que originou toda essa operação. Nós fomos até o local, fizemos o cerco e numa ação cirúrgica entramos e conseguimos prender os 8 traficantes lá no local com armas, e aí foi desdobrando com muita droga. Eu falo com muita não com relação ao peso, mas a quantidade. Esse é o tráfico doméstico e esse é o tráfico que incomoda a comunidade local. E, para nossa surpresa, descobrimos ali que teria uma organização criminosa, né? E aí nós estamos insistindo e vamos continuar fazendo incursões naquela área, porque havia toda uma logística, né? E tem um comando, existe hierarquia, divisão de tarefas, então se tem uma organização criminosa. Agora, esses 8 suspeitos aí devem ser encaminhados para a audiência de custódia ou vão diretamente para o presídio? Está sendo feito lavrado flagrante aqui no 6º DIP, será instaurado um inquérito policial sob a presidência do delegado Jeff, onde a gente vai verificar mais indícios de autoria e materialidade para municiar o Ministério Público com uma possível denúncia por organização criminosa. Mas nós temos um prazo para concluir e nesse prazo nós vamos desdobrar a ocorrência e coletar mais dados em campo. E Hungaria encontrou um corpo de um homem em uma mala no centro de Manaus no início da manhã de hoje. A repórter Amanda Amorim tem os detalhes. O corpo do homem foi encontrado por volta das 4h30 da manhã desta terça-feira, aqui na Travessa Rotary, que fica no centro da cidade. Foi um funcionário da Secretaria de Limpeza Pública que estava passando por essa região da cidade, recolhendo os lixos durante a madrugada, que se deparou com a vítima e denunciou o caso para a Polícia Militar. Os policiais da 24ª SICOM foram acionados e isolaram a área. O Departamento de Polícia Técnico-Científica também esteve aqui e registrou a cena do crime. O homem aparenta ter entre 20 a 30 anos. Ainda não foi identificado, mas estava em uma sacola preta, com as mãos e pés amarrados. A polícia ainda não sabe informar a motivação deste crime, mas neste exato momento o Instituto Médico Legal está fazendo a remoção do corpo. As câmeras de segurança de uma residência devem auxiliar durante as investigações. A polícia vai conversar com o proprietário da casa para que assim, de fato, ele possa ceder às imagens. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E agora a gente fala de oportunidades para quem está cursando o ensino superior. A partir de amanhã, até o dia 16 de novembro, a Defensoria Pública da União vai selecionar estagiários. E tem vaga aqui para Manaus. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quem é que pode se inscrever e quais são os benefícios desse estágio? Conta para a gente. Olá, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, Adriane, para se inscrever nesse estágio, não é preciso ser estudante da área de Direito, até porque ele vai atuar dentro da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e é preciso que esse estudante já esteja cursando pelo menos o 4º período. É preciso já ter passado ali pelas fases iniciais da Faculdade de Direito para poder se cadastrar e se inscrever nesse processo. Como você mesmo falou, né, é um processo que começa a inscrição amanhã, dia 31 de outubro, e vai até o dia 16 de novembro. Tem muito tempo para que o candidato entre na página do ciee.org.br, que é quem está fazendo a inscrição e que é quem vai fazer essa seleção, e dê uma lida muito detalhada no edital para ver quais são os conteúdos que ele precisa entender. Tem também uma seleção, uma provinha que esses alunos vão ter que fazer para concorrer a essas 15 vagas de estágio na Defensoria Pública. Esse é um estágio que as pessoas querem muito fazer, porque realmente a Defensoria Pública dá uma experiência muito grande, porque eles já cuidam de um grande número de casos. Esses estagiários, eles vão atuar, obviamente, com a supervisão de defensores públicos, mas muito de perto em casos reais, tomando conta de casos reais, de demandas reais da população
e, portanto, é uma experiência realmente muito rica e muito válida. Eles vão estagiar durante 20 horas semanais, essa é a carga horária que está prevista para esses estudantes, e a ajuda de custo para eles é de cerca de R$ 800. Então, Adriane, vale a pena se preparar, principalmente para quem quer ter essa experiência antes do fim do curso de Direito, né? Antes de terminar a faculdade de Direito, porque com certeza essa experiência dá um grande estofo, dá um grande conteúdo para esses estudantes da área de Direito, viu, Adriane? E faz toda uma diferença o estágio, né? Até para saber se você está fazendo o curso que você realmente se identifica para uma carreira profissional. Agora, Téia, hoje a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas também vai realizar uma prova, né, para as pessoas que já estavam inscritas. Exatamente, Adriane. Também é uma outra seleção de estágio, mas nesse caso, essas pessoas tinham que apresentar o currículo e 145 candidatos foram selecionados para fazer essa prova. Quer dizer, já teve uma pré-seleção e por isso são 145 candidatos que vão fazer a prova concorrendo a 60 vagas. No caso do estágio da Secretaria de Segurança Pública, essa prova está prevista para começar às 9 horas da manhã, na Delegacia Geral, que fica ali na Avenida Pedro Teixeira. É bom o candidato chegar antes, é uma seleção como qualquer outra, qualquer tipo de atraso já tira você da seleção, já tira a vaga de você, né? E também é uma boa oportunidade, só que essa não é voltada apenas para estudantes de uma área, viu, Adriane? Nesses 145 candidatos, nós temos aí pessoas de administração, de direito e também de psicologia, que, como eu falei, já foram pré-selecionados para fazer essa prova, tiveram tempo para se preparar para essa prova e hoje vão realmente fazer o exame para concorrer a uma dessas 60 vagas. Uma concorrência relativamente baixa, né, Adriane? Porque se a gente levar em consideração são 60 vagas, 145 candidatos, né? Nós temos aí pouco menos de 2 candidatos por cada vaga, quer dizer, um pouco mais de 2 candidatos por cada vaga. Cada candidato, basicamente, está concorrendo com uma outra pessoa para entrar e tem alguns, aqueles que vão ficar ali na lanterninha, que realmente não vão conseguir essa seleção. Mas, nesse caso, a gente tem um estágio que também vale muito a pena. A ajuda de custo para esses estagiários é de cerca de R$ 640, sendo que tem também um auxílio transporte que ajuda no momento em que eles estiverem exercendo o trabalho. Sem contar que, como a gente falou aqui, toda experiência é válida. Com certeza. Muito obrigada, Téia, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e na volta um alerta. Os casos de sarampo continuam crescendo em Manaus. Em uma semana, mais de 100 casos foram confirmados. E tem ainda dicas e também os benefícios de comidas veganas e vegetarianas. Eu volto em instantes, não saia daí.